Professor, esse cessar-fogo, libertação de reféns, essa intermediação do presidente Donald Trump, ele em Israel neste momento, isso tudo representa mesmo o fim da guerra ou nos próximos dias ou próximos meses poderemos ter um passo atrás? Bom, acho que é um momento diferente desse conflito, que pode trazer algum elemento de otimismo, mas nós temos que lembrar que ao longo desses 2 anos e uma semana, praticamente, né, a gente vai lembrar que os ataques aconteceram no dia 7 de outubro de 2023, diversas outras tentativas foram feitas. O que tem de diferente agora é efetivamente a libertação dos reféns israelenses, né, os 20 reféns que ainda estavam sob domínio do Hamas e que ainda estavam vivos, né? Então há algum elemento aqui que possa nos fazer ter alguma esperança de que realmente esse processo pode cessar, pelo menos por enquanto, porque nós sabemos que apesar de ter resolvido esse conflito, essa tensão talvez um pouco maior, as causas mais profundas desse conflito ainda permanecem. Que causas são essas, hein, professor? Mais profundas? Nós estamos falando basicamente dos processos de reconhecimento do Estado da Palestina, porque em 1948 as Nações Unidas estabelecem ali uma solução que a gente chama de solução de 2 estados, mas basicamente ela nunca foi implementada na prática, onde a cada conflito que a gente vê na história, o Estado, né, a porção territorial que era destinada aos palestinos vai encolhendo. E isso vai fazendo com que esses grupos extremistas acabem sendo criados, né, para poder reagir também a esses ataques, tanto de um lado quanto do outro. Então, esse processo, nós não estamos nem próximos de adereçá-lo, né, apesar de que, nos últimos anos, o que nós temos visto é um crescente de estados que antes não reconheciam a Palestina, que passaram a reconhecer o Estado palestino. Professor, e pelo acordo está previsto que o Hamas deixe de existir como uma força política. Isso é mesmo possível? E também é possível desarmar o Hamas? Olha, o que a história tem demonstrado para a gente é que isso não é possível de uma forma eficiente, de uma forma efetiva, porque o Hamas, como eu falava, assim como outros grupos, nós temos isso na história, eles lutam a partir de determinados ideais, não é isso? Então, enquanto existir a demanda por esse tipo de ideal, enquanto existir a legitimidade também, a gente tem que lembrar que existe algum nível de legitimidade entre a população palestina, o Hamas muito provavelmente vai continuar existindo, né? E eu falava agora da questão da emergência desses grupos, exatamente através, né, para reagir em momentos de alta tensão. O que nós vimos nos últimos 2 anos foi exatamente um terreno muito fértil para que esses processos de radicalização ocorram, né? Então, eu acho muito improvável que esses processos enfim, acabar o Hamas ocorra. Agora, nós já vimos na história outros grupos que usavam da violência armada para poder atingir seus ideais políticos abaixarem as armas, né? Na América Latina mesmo, com o caso das Farc, já vimos em outros lugares na Europa. Então isso pode haver algum tipo de esperança, mas hoje não seria exatamente o momento em que isso vai mudar. Pode ser talvez um momento da mudança da trajetória, mas não é concluído com esse acordo que a gente vê hoje. Ô, professor, é claro que a gente deve celebrar aqui o fim da guerra, o cessar-fogo, a libertação dos reféns, mas o que está por trás? Qual foi a contrapartida que Israel e Hamas tiveram com essa intermediação dos Estados Unidos? Vamos encerrar a guerra, mas vai encerrar do nada ou eles vão ter uma contrapartida a partir de agora? Olha, o que nós temos observado, sobretudo a partir da eleição do presidente Donald Trump, é que essa ação de um apoio talvez mais estratégico ou no campo de batalha, né, ou disposição para isso tem diminuído. Nós observamos isso na Ucrânia, nós observamos isso com Israel. É claro, existem avaliações políticas, né, de cada um dos membros. Se vocês forem observar nas falas, né, no parlamento israelense, o Trump ele é muito aplaudido, o Netanyahu não é muito aplaudido. Então, há um sentimento também ali por parte desses grupos políticos dos diferentes sabores ali em Israel, de que
Netanyahu talvez estivesse passando ali da linha da sua defesa política também, né? Então, é um jogo político nesse sentido, e o Hamas mais ou menos a mesma coisa, né? Então nós estamos falando de cálculos políticos que estão sendo feitos, e que, enfim, ainda nós precisamos ter uma noção um pouco maior do que está sendo colocado na mesa, né? Mas essa falta de um apoio mais decisivo, né? E o Trump vem falando isso já há algumas semanas, sobretudo direcionado a Israel, talvez tenha mudado essa equação aí, sobretudo que o Netanyahu tem feito nos últimos dias, nas últimas semanas. Professor Vinícius Tavares, podemos falar em algum vencedor neste momento? Donald Trump, Benjamin Netanyahu, no caso de Israel, ou Hamas, ou o Estado palestino? Eu acho que um conflito que ele dura 2 anos, ele tem elementos claríssimos de punições coletivas, de genocídio, é muito difícil a gente dizer que tem algum tipo de vencedor. E aí eu não digo nem somente esses atores que nós citamos agora, Kátia, mas assim, a humanidade de forma geral. Nós estamos olhando para um conflito extremamente violento e que dizimou praticamente uma população inteira, tornou essa população refugiada. Nós estamos falando, num determinado momento desse conflito, não se falava mais dos reféns que estavam sob o poder do Hamas. Então, num determinado momento, parecia que as vidas que estavam ali sendo ceifadas e perdendo, né, familiares e tudo mais, não importavam mais. Então, eu acho muito difícil nós pensarmos nessa ótica de vencedores, né? Na minha percepção, a humanidade como um todo perde com esse conflito que nós vivemos e vivenciamos nos últimos 2 anos. Ô professor, só para a gente encerrar rapidamente, esse fim da guerra Israel-Hamas pode ser um indício, um caminho de que a guerra Ucrânia-Rússia também chegue ao fim? Eu acho que talvez não de forma tão diretamente conectada, mas nós já vimos alguns indícios também vindo do presidente Trump, do Zelensky, o Putin não muito, porque a gente tem informações, né, sobre o Putin mais vencendo do que perdendo no campo de batalha, mas uma vez que você tem essa menor disposição, como eu disse, dos Estados Unidos de bancar a guerra, por exemplo, na Ucrânia, e de defender esse processo, e você vê outros atores entrando também com uma disposição maior para produzir a paz, eu acho que isso pode gerar, sim, algum nível de momentum, né? O timing ali pode ser bom, e é o que a gente espera também, que esse conflito também acabe, porque muito difícil a gente também identificar vencedores claros, embora no caso da guerra da Rússia com a Ucrânia, muito provavelmente algum tipo de resolução vai envolver com a Ucrânia perdendo algum elemento do seu território que a Rússia já conquistou. Então eu acho que sim, pode haver alguma possibilidade, mas são processos que estão desconectados, né, de um jeito político. Nós conversamos aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia com Vinícius Tavares, professor de Relações Internacionais da PUC Minas. Professor, obrigada pela entrevista. Até breve. Muito obrigado, Kátia, Eustáquio. Um abraço para todos os ouvintes. Um bom dia. Um abraço, bom trabalho, professor.